Alô, meus amigos do canal Wellington Campos FC, tudo bem com você? Pois é, aqui Maracanã, aqui foi América 1, Flamengo 1, resultado injusto para o América, que passa então até amanhã às 18h30 a lanterna do campeonato para o Vasco da Gama. Obriga o Vasco a vencer o Atlético Paranaense dentro de São Januário para fazer aí 12 pontos e sair da lanterna do campeonato. Vamos falar do time, que vai ser colocado em campo. Vamos falar aí das contratações, mais informações que a gente já pôde obter no dia de hoje. Quero trazer o Wagner Mancini, também falando deste momento do América, que é o candidato direto. Até fiz uma pergunta para ele, fato do jogo do América com o Vasco ter sido adiado, se isso trouxe algum tipo de prejuízo psicológico para ele, para o América, e pode trazer também para o Vasco da Gama. Então a gente vai tocar nesse assunto e também quero trazer a Caroline, da seleção brasileira, falando da nossa estreia, e a garota está muito feliz e ela vai fazer um depoimento sensacional por aqui. Tem mais notícias para a gente trazer e vamos falar um pouco também desse Flamengo 1, América 1 aqui do Maracanã. Mas antes, peço para você se inscrever nas nossas redes sociais e se você ainda não é inscrito no nosso canal, por favor se inscreva. O Wellington Campos FC não paga rigorosamente nada e dá o joinha para o YouTube entender que o nosso trabalho, o nosso conteúdo é muito legal e poder replicar aí para outras pessoas também. E é importante você copiar o link e mandar para os seus amigos, colocar nos grupos de WhatsApp para dar aquela força no nosso trabalho. Vamos rodar a vinheta e voltar aqui do Maracanã. Roda a vinheta! Legal, minha gente. Vamos voltar aqui do Maracanã então, porque ainda há pouco, pela Rádio Itatiaia, a gente transmitiu América 1, Flamengo 1, e um resultado até injusto para a equipe americana, que foi até melhor, principalmente no segundo tempo, poderia ter vencido o jogo. O América fez 1-0 aos 39 do segundo tempo com Felipe Azevedo. O Vitor Hugo empatou já nos acréscimos aos 49. R$ 3.974.942,50, 60.236 pagantes, 65.402 torcedores presentes ao Maracanã. Foi um jogo de poucas faltas, mesmo assim com reclamações de arbitragem. O América reclama de um gol anulado e reclama aí também da falta que originou o gol de empate. Deixa eu trazer aqui o Wagner Mancini, porque agora o América passa, nesse momento, ao time do Vasco da Gama, vamos dizer assim, a lanterna, a última colocação do campeonato, e ele analisa esse crescimento da equipe americana, que vai precisar sofrer um pouco para sair dessa zona de rebaixamento. Vamos ver o Wagner Mancini. Eu acho que é um pouquinho de tudo, né? O América viveu um ano diferente na sua vida, na sua história, né? Um clube centenário, mas que este ano foi um pouquinho atípico em relação aos outros. O ano passado também, né? O clube jogando o brasileiro da Série A, chegando longe na Copa do Brasil, disputando este ano a Sul-Americana. No ano passado foi a Libertadores. E o América, ele está mudando de patamar, ele está ano a ano melhorando em termos de estrutura, de elenco. A manutenção de algumas peças, ela é muito importante dentro de todo esse processo, mas a gente tem que admitir que em algum momento acabou pesando isso daí para a gente não tinha, talvez, lá atrás, ideia do que nós íamos passar ao longo desse período. E a gente está aprendendo junto com tudo isso, né? Então hoje, após a desclassificação na Copa do Brasil nos pênaltis diante do Corinthians, a gente vê a equipe hoje um pouco mais descansada, essa é a verdade. Vai ter uma outra semana agora de folga, porque nós não estamos entre os quatro da Copa do Brasil, e isso nos dá a possibilidade de semanas abertas de treinamento, que há quase 4 meses a gente não tem. Então é importante a gente falar sobre isso. As pessoas ficam
na base da crítica, sempre apontando para o América, mas o América vive um momento diferente. A gente tem que entender isso, e a nossa diretoria entendeu. Eu também entendo, sei que a virada de chave vai acontecer. Hoje nós fizemos um grande jogo, a gente está lamentando o empate com o Flamengo dentro do Maracanã, essa é a verdade. Por quê? Porque nós fizemos um gol que foi anulado, fizemos um outro gol, perdemos outro em seguida que poderia ser o 2-0 decretando a vitória, e aí a gente toma um gol nos acréscimos, e até agora não entendi por que 9 minutos de acréscimo, sinceramente, mas enfim. Eu acho que a gente tem que falar do bom momento do América. Ganhou do Colo-Colo na terça-feira, fez um grande jogo hoje, tem tudo para escapar, mas no Brasileiro a gente vai sofrer ainda pela forma como a gente iniciou. Nós acabamos descartando alguns jogos importantes dentro do Independência, e agora a gente tem que correr atrás dos pontos, que é o que nós viemos fazer aqui hoje. Tudo bem, Marcelo? Que bom te ver. Wellington Campos, Itatiaia. E lá na Itatiaia nós escolhemos você o melhor em campo, pela maneira que você escalou. Concordamos plenamente com você. O resultado foi injusto para o América por tudo que produziu, principalmente no segundo tempo. A melhor maneira de segurar o Flamengo é atacando o Flamengo? Sem dúvida nenhuma. Em primeiro lugar, muito obrigado do prêmio, né? É óbvio que eu fico lisonjeado. A gente tentou montar uma estratégia exatamente contrária àquilo que todo mundo esperava. O América jogando lá atrás, se defendendo, dando chutão, porque é muito tempo. Hoje já não são mais 90 minutos, né? Hoje nós tivemos mais 14 minutos ao longo do tempo. Então aí já são 104 minutos. É muito tempo para você jogar só se defendendo. Então nós armamos uma equipe que pudesse atacar o Flamengo e que pudesse também explorar algumas coisas que todos nós sabemos que todas as equipes têm, que são fragilidades. Então, se um time é altamente ofensivo e a equipe do Flamengo é assim, ela certamente, se for incomodado, ou se a gente não permitir que essa bola chegue no meio campo e no ataque, você começa a equiparar o jogo e você começa a gerar no seu adversário um desconforto. Então, o ideal era exatamente esse: gerar desconforto, fazer com que Arrascaeta, Everton Ribeiro, Gabigol, Gerson não tivessem muito campo para jogar, exatamente para que a gente pudesse equilibrar as ações e também com uma escalação, com o Benítez e com 2 jogadores de velocidade, exatamente para utilizar as escapadas nos espaços que certamente a gente teria. Isso foi visto ao longo da partida. Queria fazer mais um. A respeito do... Você falou sobre sofrer na sequência para a recuperação. O meu sentir, nem o América e nem o Vasco, que nesse momento é o Lanterna, tem times para cair, são times para recuperar e permanecer na Série A. O que eu te pergunto, esse jogo adiado, psicologicamente, o fato de não ter sido disputado, deixando o América um pouco mais embaixo, o Vasco um pouco mais embaixo, vai atrapalhar psicologicamente? Você fala o que nesse sentido? Então, é difícil falar sobre isso, Everton, porque ninguém sabe quando o jogo vai ser marcado e em que momento que as duas equipes estarão. Se fosse no sábado passado, diante daquilo que o América jogou diante do Corinthians lá em Itaquera, certamente a gente faria um grande jogo, né? Mas o adversário não era o Vasco. Então não dá para a gente realmente dimensionar se foi bom ou não, ou se vai ser ou não. Eu acho importante a gente focar em todas as partidas. A gente tem hoje uma equipe que está em recuperação, Campeonato Brasileiro. É importante a gente falar sobre isso, porque você tem que ter meta, né? Nós temos metas dentro do América. Eu acho que dessa forma você se concentra melhor. E a nossa meta é sair do Z4 o mais rápido possível, sabendo que este ano talvez seja dos últimos anos aí aquele que reúne mais equipes qualificadas na Série A. Então todos nós sabíamos já que seria difícil, já estamos aí quase no final do primeiro turno. Há necessidade da somatória de pontos urgente para que a gente possa exatamente alcançar as equipes que estão ali próximas e também dar uma respirada, porque é duro você entrar em campo sabendo que você não pode errar.
aí você tem uma falta no final do jogo, a bola entra lá no ângulo, enfim, são detalhes de um jogo de futebol que eles não podem estar contra a gente. E dá a impressão que quando você está nessa situação, as coisas acontecem. Então nós temos que rapidamente sair, virar a chave. Nós temos uma energia muito boa dentro do clube, eu acho que isso é fundamental neste momento de mudança que a gente está buscando, que todos ali remem do mesmo lado, né? E hoje a gente tem uma sinergia muito grande e eu estou com muita esperança que o América possa reagir ainda no final do primeiro turno, para quem sabe virar o turno já fora da zona de rebaixamento. Este é o Wagner Mancini, técnico do América, muito bom técnico, diga-se de passagem, até na Rádio Itatiaia nós escolhemos ele como o melhor em campo hoje, porque atacou o Flamengo, foi para dentro do Flamengo e trouxe problemas para a equipe do Sampaoli. Deixa eu falar então do Vasco, porque agora o Vasco no campo, na estreia do Ramon Dias, é obrigado a vencer a equipe do Atlético Paranaense e começar a reação no Campeonato Brasileiro, como prometeu o Paulo Brax, naquele pronunciamento que fez após a derrota para o Cruzeiro em São Januário de 1-0. Aliás, o Vasco perdeu todos os jogos em casa de 1-0. O Vasco não conseguiu vencer ainda e precisa ganhar amanhã, de portões fechados, né? Nessa foto maravilhosa que está aqui atrás de mim, desse Maracanã vazio, vai estar São Januário assim amanhã, e o Vasco vai estrear um novo uniforme contra o Atlético Paranaense. O jogo das 18h30 será o último jogo sem público que o Vasco vai enfrentar. Não será aqui no Maracanã, pelo menos por enquanto, o jogo com a equipe do Grêmio. E para o jogo de amanhã, o técnico Ramon Dias dificilmente terá o Léo para essa partida e deverá escalar o Léo Jardim no gol, Puma Rodrigues, Miranda e também o garoto Vitor Hugo, se não der para o Léo e o Puma Rodrigues. Aí no meio-campo, Medel, o Zé Gabriel, ou então a presença do Marlon Gomes, eu jogaria com o Marlon Gomes, juntamente com o Jair. E na frente, Orediano, o Figueiredo e o Gabriel Pé, que é o provável Vasco para este jogo muito importante e buscando a vitória contra o Atlético Paranaense. Sobre as contratações, eu li nos sites da Argentina que o presidente do Talleres, o Andrés Fassi, disse que ele tem 3 propostas pelo Michael Santos. Uma do Vasco, cuja diferença hoje é de $750 mil para fechar o negócio, uma proposta da Rússia e outra dos Emirados Árabes pelo atacante Michael Santos. Sobre o Sebastián Ferreira, esse atleta, ele tem 25 anos e lá no Houston ele fez 45 jogos, 14 gols com 3 assistências. Pelo Libertad, onde ele trabalhou com o Ramon Dias, ele jogou 83 jogos, marcou 38 gols e deu 10 assistências. E no Morelia, do México, 51 jogos, 16 gols, 4 assistências. Ou seja, o grande momento dele foi pelo Libertad, justamente com o Ramon Dias como treinador dele. E o Vasco amanhã também fica de olho nesse jogo Santos e Botafogo. Botafogo não terá, talvez, seu principal jogador, que é o meio-campo Eduardo. Esse não foi relacionado para esta partida, tem um problema no ouvido, no tímpano, e acabou não sendo relacionado. E seria importante uma vitória botafoguense. O Vasco tem que vencer o Atlético no seu jogo. O Vasco tem esse jogo com o América, que ainda não tem data. Amanhã o Atlético Paranaense em casa, depois no dia 29 de julho sai para pegar o Corinthians lá em São Paulo. No dia 6 de agosto tem o Grêmio de novo, esse jogo com público, mulheres, crianças e portadores de necessidades especiais. Depois no dia 14 tem o Bragantino lá em Bragança e abre o segundo turno contra o Atlético, jogando, quem sabe, já em São Januário, com a sua torcida no dia 20 de agosto. Voltando a falar de contratados, o Vasco tem já o Gary Medel, que estreia amanhã, o Maicon, que está lá,
não, a informação de que não está nos planos do Ramon Dias, Serginho, o Paulinho Paula, esse foi contratado, né, comprado pelo Vasco, um jogador que o Paulo Brax já queria contratar na época do Internacional e agora traz. Esse atleta, inclusive, foi revelado na base do Fluminense de Xerém, junto com o Gerson do Flamengo. É um desses aí, o Ayrton Lucas também, que é da mesma geração. E tem o Praxedes e mais o lateral esquerdo Jefferson, que estão chegando. Então aí dá 1, 2, 3, 4, 5, 6. Fechando o Sebastião Ferreira, 7 jogadores nesta janela serão as contratações do Vasco. Está perdendo o Egnaldo, que está sendo vendido lá para o exterior. O Rodrigo foi emprestado lá para o Londrina. O Pedro Raul foi vendido, né, e outros jogadores que vão deixar o Vasco da Gama. Deixa eu trazer então a Caroline, da Seleção Brasileira Feminina, porque o Brasil estreia na próxima segunda-feira e a seleção chegou a Adelaide. E a colocação que foi feita para ela foi a seguinte: Adelaide é a cidade da Fórmula 1 em que o Brasil mais teve vitórias, com Ayrton Senna e uma do Nelson Piquet. E se isso traz bons fluidos para a seleção brasileira nessa cidade, Caroline? O futebol, acho que ele dá essa experiência incrível de você poder conhecer outros países, jogar em outros estádios, jogar estádios de sonhos. Acho que desde aí que eu comecei a jogar na seleção, na Sub-17, eu já viajei para bastante países, tive essa honra, né? O futebol me proporcionou esse momento. E assim, cara, acho que é aproveitar a oportunidade da melhor forma possível para poder continuar tendo essa experiência e continuar representando a seleção. Tá, e falando sobre Adelaide, é uma cidade que na Fórmula 1... o Brasil tem muitas vitórias, muita sorte. É a cidade que o Brasil mais venceu na Fórmula 1, com 2 vitórias do Ayrton Senna e uma do Nelson Piquet. Então, assim, já conhece, a Adelaide já deu sorte para o Brasil em outros esportes. Eu não sei se você acompanhava, você é mais nova, o que você sabe da história do Ayrton Senna, das vitórias do Brasil na Fórmula 1, mas isso também inspira. Eu não sabia, mas é muito bom saber, porque eu acho que já é um bom sinal, a gente começa com o pé direito, e a gente quer também dar continuidade, então, nessa história. Se o Brasil é sempre vitorioso em Adelaide, a gente vai continuar com isso. Oi, Caroline, boa tarde. Eu quero fazer 2 perguntinhas para você. A primeira é mais técnica aí de seleção. Queria que você falasse um pouquinho da diferença, das possibilidades do ataque. Qual é a diferença de você jogar ao lado de Bia e ao lado de Geise? E depois eu quero que você fale um pouquinho, a gente ouviu bastante a sua história aí de gratidão com a Pia, com a Marta, depois de tudo que você passou com o doping, retornar à seleção. Queria que você me elencasse alguns momentos que já te emocionaram aqui, porque acho que na estreia você também vai ficar bastante mexida, por ser sua primeira Copa, mas o que já te emocionou aqui, o que você pode falar dessas lembranças que você já passou do que você está vivendo aqui? Obrigada. Boa tarde. Acho que... Falando aí da Bia e da Geise, elas são 2 ótimas jogadoras, estão num bom momento. Acho que o que vai diferenciar, assim, a titularidade ou não é os detalhes que a Pia mesmo vai escolher, porque, igual eu falei e repito, acho que se a gente olhar assim, não tem preferência, porque as 2 realmente estão muito bem, não só elas, o grupo todo, mas especificadamente, assim, acho que a Geise ela tem uma característica muito, muito, muito forte, que é a explosão dela, isso a gente pode aproveitar bastante, bastante mesmo. E a Bia é uma bola assim que ela prefere bola mais no pé, é uma jogadora mais ali dinâmica no meio, que ajuda bastante o meio-campo ali, dá bastante suporte. Mas de novo eu falo, é uma escolha assim mais assim da Pia, né, o que ela vai escolher para a estratégia de jogo em jogo, mas acredito que todas estão muito bem e vão aproveitar essa oportunidade da melhor forma possível. Sobre também ser grata à Pia, acho que eu já falei bastante sobre isso, ela faz parte, né, desse momento muito especial para mim, minha primeira Copa, depois de um momento, assim, eu falo de escuridão, né, que eu passei, mas ela olhou, acho que, para o lado humano, Caroline, ela não olhou para nada que estava acontecendo, junto com a Marta, que foi ali com carinho com a Pia, falou, olha, é boa jogadora, sempre esteve com a gente, acho que a gente pode dar uma olhadinha com carinho para ela, acho que esse momento, para mim, assim, é muito valioso, porque é só a rainha, né, é só a Marta, Sim, eu sempre falo que ela nem poderia e nem deveria estar fazendo isso, mas ela lembrou de mim quando eu estava num momento assim esquecido, que foi, né, a realidade, um momento que também ninguém podia fazer nada por mim, mas ela fez. E acho que ela é 6 vezes melhor do mundo, ela é a rainha, ela representa muita coisa, mas a pessoa que ela é assim é muito diferente. Eu tento o máximo aí aprender com ela e seguir esses passos de vitoriosas que ela deu, né?
E acho que também poder ganhar essa Copa do Mundo agora é uma oportunidade assim, para a gente que a gente encara assim, que é muito real e está muito perto de acontecer. Eu acho que é o momento da gente sentir mesmo esse nervosismo, essa ansiedade, que é normal. Eu mesmo, minha primeira Copa, eu estou assim... Tem dia que eu acordo e eu falo, não estou acreditando que eu estou aqui. Inclusive, você falou de exemplos que me emocionam bastante. Foi quando a gente estava sentado em Gold Coast, no outro hotel. A gente estava almoçando, se preparando para vir para cá, e eu não aguentei, eu comecei a chorar bastante, assim, junto com as meninas ali, as meninas ficou sem entender o que estava acontecendo, e eu acabei, assim, explicando para elas, mas foi um momento, assim, que eu parei e falei assim, cara, agora é real, tá aqui, está acontecendo, acho que está cada vez chegando mais perto, aí eu me emocionei bastante, porque acho que a minha história, passei por muitas coisas muito pequenas, mas graças a Deus estou aqui, junto com a ajuda Marta e Pia, minha família, que sempre também me apoiou a todo momento, então... com certeza, quando eu acho que chegar ali no momentinho de tocar o hino, assim, eu vou com certeza me emocionar bastante, porque é motivo de alegria representar o Brasil. Acho que todo atleta ele tem esse sonho, e quando você realiza, o sentimento assim, ele não cabe no peito. Aí, a Caroline, uma das titulares da seleção brasileira, expectativa de que a gente possa fazer muito bem essa Copa do Mundo, né? Faça uma competição muito bacana. E é legal como ela falou da emoção, né, de estar na seleção brasileira. A gente que já acompanha a seleção há tantos e tantos anos, a cada convocação, a cada jogo, a cada competição, é isso mesmo. Mesmo a gente já burro velho, como diz lá em Formiga, Minas Gerais, a gente sente essa emoção também. Boa sorte às meninas do Brasil. Quero a sua opinião nesse nosso segundo vídeo, quero que você participe. Vamos acompanhar os jogos ainda deste sábado, deste domingo, e amanhã a gente traz mais informações para você. Opina. A sua opinião é super importante. Aqui quem opina são vocês, não sou eu. Aqui é um canal de notícias, tá bom? Tem vários colegas que têm canal de opinião. O nosso aqui é um canal de notícia partindo de mim. Posso trazer outras pessoas para opinar. E quero, então, a sua opinião. E se você ainda não nos acompanha nas redes sociais, não é inscrito, se inscreva, por favor, para dar aquela força. E também se inscreva no nosso canal Wellington Campos FC, não paga rigorosamente nada. E dá o joinha, porque o joinha, o YouTube entende que o vídeo é legal e sai espalhando para todo mundo, sai recomendando também para quem gosta de conteúdo esportivo. E peço para você, né, compartilhar esse link nos seus grupos de WhatsApp, da família, do trabalho, da pelada, enfim, fica à vontade para nos ajudar a continuar fazendo vídeos interessantes aqui no YouTube. Muito obrigado a todos, tenham um ótimo final de semana do Maracanã. Wellington Campos.